Geraldo. Bom dia, professores. Obrigada, e é com muita alegria que a gente dá início ao ciclo de capacitação docente desse semestre, primeiro semestre de 23. Muito obrigada, professor Geraldo, por você estar aqui conosco, dividindo com a gente da sua expertise em inovação, em tecnologia, em educação, em saúde. Muito obrigada por fazer parte aí da nossa capacitação e do nosso desejo dos nossos professores sempre serem melhores, mais preparados, com muita novidade, e você faz parte disso. Muito obrigada. George, professor querido, meu companheiro de NDD, aos novos professores, nos apresento. George é o coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Docente da faculdade, é composto por ele, por mim. A gente tenta, através da educação, com muito apoio da instituição, trazer as inovações em ensino, em pesquisa, em metodologias, em oportunidades para os professores desenvolverem as suas habilidades, tanto profissional, acadêmica e essa evolução pessoal. Então, desculpa, por causa do WhatsApp. Nós estamos muito felizes em estar aqui hoje, dando esse início ao semestre. Professora Cláudia, nossa coordenadora, está aí também, quer dar um bom dia para todo mundo. E é isso aí, espero que vocês gostem desse ciclo. Nós vamos ter todos os últimos sábados do mês de abril, maio e junho. Nós temos uma salinha ali do lado do terceiro andar, do lado do elevador, que vocês podem, está sempre aberto para os professores darem opiniões, sugestões de temas e capacitações, seja ele no ambiente dentro da faculdade ou fora, nos internatos ou nos estágios dos nossos parceiros aí, que os nossos alunos frequentam. Então, a gente está sempre aberto para isso, e é com você, George. Bom dia, Maraíra, bom dia, professora Cláudia, Geraldo, bom dia, professores. Para a gente é uma alegria estar aqui retomando com um tema particularmente intrigante, para a gente poder discutir um pouquinho sobre docência. Na verdade, a ideia é a gente pegar um pouquinho da aplicação da inteligência artificial na docência, e eu acho que o que vai ser dito aqui tem um potencial bem transformador. Essas discussões começaram no grupo de WhatsApp de uma pós-graduação em educação, que inclusive o Geraldo era no coordenador junto com o Rodrigo, e assim que iniciou isso, eu levantei a bola para ele, que a gente precisava conversar sobre isso com os professores. Espero que todos gostem, né? Retomando nosso ciclo de capacitação. Gostaria para a gente poder iniciar aqui, passar a palavra para a professora Cláudia, que sempre está presente, sempre incentiva e participa sempre das capacitações. Está nos escutando aí, Cláudia? Georgia, ela está em trânsito, talvez tenha caído. Aí acho que a gente pode continuar e a gente aguarda ela retornar, se ela conseguir. Geraldo, tudo certo aí? Tudo certo, George. Perfeito. Vou só passar o Geraldo aqui para apresentador também e vou projetar minha tela. Me fala aqui, Maraíra, por favor, a hora que ela aparecer. Pois não. Aí, perfeito, Geraldo. Perfeito, pessoal. Então, colocando aqui a minha foto do Geraldo, né, nós dois somos grandes entusiastas de tecnologia, igual eu comentei, quando começou essa questão a ser discutida no grupo de WhatsApp da Educação e Saúde, eu levantei a bola para ele, ele topou. Geraldo, ele fazia parte do Núcleo de Desenvolvimento Docente, então é uma honra poder escutar e poder falar aqui com ele hoje um pouquinho sobre a inteligência artificial no ensino superior. A ideia é a gente colocar algumas aplicações práticas que possam ser empregadas diretamente. Eu vou colocar a projeção aqui para eu poder ir passando os slides, Maraíra. Eu vou te pedir para ir acompanhando o chat e fiquem à vontade para abrir o microfone também e perguntar, pessoal, porque como é um tema bem novo, é interessante conhecer experiências, né? Esses momentos de encontro de professores é muito rica a troca. Então, fica à vontade para poder falar, participar, perguntar, ou se já tem alguma experiência diferente das que a gente mostrar, colocar como que ela foi feita
na sua experiência docente para poder contribuir para a formação dos alunos. Bom, eu vou contar brevemente aqui da minha história. Eu sou fisioterapeuta e eu gosto muito de tecnologia. Vendo o Geraldo falar no grupo, toda vez eu leio os comentários e retorno para ele, então eu sou fã disso. E eu tenho uma startup que desenvolve tecnologia para fisioterapia na parte principalmente da avaliação, que chama PhysioCoach. E meu primeiro contato com a inteligência artificial que a gente vai mostrar hoje foi exatamente nesse caminho, mais voltado, inclusive, para a programação, onde ela tem grande aplicação. Em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, um programador, um desenvolvedor da equipe, mandou um comentário no grupo de WhatsApp falando que ele tinha utilizado a inteligência artificial para desenvolver alguns recursos que a gente precisava para o programa. E aí eu perguntei para ele, falei, legal, me explica isso aí depois para entender. E aí ele mandou assim de uma forma bem entusiástica. Ele colocou aqui, Gé, eu vou te mandar um exemplo aqui daqui a pouco, até para você dar uma olhada. E aí ele colocou esse link aí que eu vou passar, vou mostrar como que faz o login e aplicar alguns pontos aqui para a docência. Mas o que achei interessante nas mensagens dele foi essa que ele colocou, que ele mencionou, grava, esse dia vai mudar, seu mundo vai mudar. E a professora Cláudia, né, a gente convidou até para poder falar, no final a gente reabre novamente se for possível, ela mandou essa semana uma nota do Bill Gates. Bill Gates ele tem um blog que ele faz observações de vez em quando, e ele colocou uma ponderação parecida com essa que o Rafael, nosso desenvolvedor, tinha colocado. Ele falou que na vida dele teve 2 momentos que ele viu uma transformação disruptiva da tecnologia. Uma com o computador pessoal, que ele ajudou nesse processo com o Windows, e a outra, quando ele conheceu a inteligência artificial no OpenAI, o ChatGPT, que a gente vai mostrar hoje. Ele colocou que o desenvolvimento da inteligência é fundamental, assim como o microprocessador, assim como o computador pessoal, assim como a internet, assim como os smartphones, e ele vai mudar a forma que as pessoas trabalham, as pessoas viajam, vai mudar a forma de fazer viagem, os cuidados em saúde, a comunicação, entre outras. Toda a indústria vai se reorientar frente à inteligência artificial. E eu achei interessante isso aqui, eu até comentei com a Cláudia, que os negócios vão se distinguir a partir da forma que eles utilizam a inteligência artificial. Então, eu espero que essa capacitação tenha esse mesmo impacto, né, que o Rafael, nosso desenvolvedor, passou na época e que o Bill Gates colocou aqui. Para isso, eu vou mostrar uma aplicação, inicialmente, que extrapola o ChatGPT. Ele é um pouquinho mais amplo e que está relacionada com a startup de aplicativo. A gente, quando vê um aplicativo, a gente tem a impressão que é um grande trabalho o desenvolvimento da programação, e é realmente, mas a difusão dele é muito grande, o trabalho é bem intenso por trás. E a gente conseguiu já uma certa expansão no Brasil, e a ideia agora é expandir para outros países. Só que aí envolve toda uma comunicação própria para isso, quer dizer, as mídias sociais a gente tem que adaptar para poder transformar ele em inglês. E aí a gente pensou em utilizar a inteligência artificial nesse processo também. Isso aqui que eu vou mostrar é um site que chama Synthesia, que está integrado com a inteligência artificial, inclusive com o ChatGPT. Mas o que é interessante é ver o que foi feito e para vocês poderem imaginar como isso pode impactar na docência. O que eu fiz? Eu escrevi a palavra posture e o site criou o conteúdo e o vídeo e a animação. Essa mulher que vocês estão vendo, ela não existe. Ela foi criada por animação, assim como todo o design desse vídeo que eu vou passar aqui para vocês poderem visualizar. Eu acho que, não sei se está com áudio, eu vou tirar minha tela e vou colocar novamente, não vou ficar estendendo nele, né? Mas eu acho que é interessante só para vocês poderem ter essa perspectiva. Está projetando aí novamente, Maraíra? Está. Está dando para acompanhar aí direitinho, não está? Está. Ela vai comentar agora. Foi feito com a inteligência artificial a partir da palavra posture. Eu escrevi a palavra posture, pedi para ele fazer o vídeo, e isso tudo foi feito Posture is the position and alignment of your body when you stand, sit, lie down, or perform any activity. It is an important component of physical Não é o interesse assim passar o vídeo todo. Você fala a duração que você quer, eu coloquei de 1 minuto. as incorrect posture eu vou passar só algumas can lead to partes. pain. Posture is the position and alignment. Posture helps to reduce stress and strain on the body,
reducing muscle tension and fatigue in the neck, back, and other areas of the body. Como que o site funciona? Igual eu coloquei a palavra poster, ele gerou o conteúdo, o design, a animação da pessoa. Você pode trocar esse avatar, ou para esse mesmo avatar, que seria a Amanda que eu utilizei, eu posso colocar ela como uma médica, como uma policial, tem vários estilos que ela tem, que na hora que você coloca, ele gerou isso tudo. Então, isso foi utilizado para mídias sociais, mas leva a gente a pensar como que isso poderia ser aplicado em termos de docência. E aqui, antes de eu começar a colocar os exemplos, que eu acho que vai ser o que vai chamar a atenção, eu queria fazer essa breve discussão, porque sempre que a gente coloca uma tecnologia nova, Humberto Eco colocava que vai criar apocalípticos, que é aquelas pessoas que acham que isso vai acabar com o mundo e destruir as coisas, e integrado. Isso ocorre desde a Revolução Industrial, quando começaram as máquinas e os homens achavam que ela iria tomar o emprego dele, seria uma coisa negativa, e começavam a entrar à noite nas indústrias para poder quebrar as máquinas, comandado por Ned Ludd. Isso, em todas as novas tecnologias, é possível ver. Inclusive, a gente teve exemplo recente, quando a inserção do Uber. E, interessantemente, o ChatGPT para a educação teve a mesma condição com os professores nos Estados Unidos. Uma matéria da Forbes, de janeiro, colocou que 1/3 dos professores acreditavam que o ChatGPT devia ser banido das escolas e da universidade. Porém, é extremamente difícil você regredir uma tecnologia. Então, talvez o caminho mais propício seria a gente integrar e tentar utilizar da melhor forma esses recursos dentro das possibilidades, que é isso que a gente vai colocar aqui. Então, fechando só essa breve introdução, o Geraldo vai dar uma contextualização teórica mais expressiva, né? Eu peguei o exemplo do livro Factfulness, ele pega uma série de fatos para poder entender como comporta a humanidade. Ele foi escrito por Hans Rosling, um médico suécio. Ele coloca que você dividiria as pessoas, quando tem uma inovação, em pessimistas emocionais, que é aquelas pessoas que, parecido com a visão apocalíptica de Humberto Eco, que vão criar robôs que vão destruir a humanidade. O exemplo disso é o filme Exterminador do Futuro. E tem pessoas que são otimistas racionais, quer dizer, como o autor desse livro, que percebe que sempre que houveram evoluções tecnológicas, inovações, de uma maneira em geral, elas tenderam a trazer benefícios para a sociedade, para a humanidade, e que, baseado nesses pontos de observação, ele acredita que novas tecnologias têm esse potencial de cada vez ajudar mais. E aqui a gente vai colocar alguns exemplos práticos de aplicação na docência, e cabe ao professor ter critério, bom senso e senso crítico para ver as melhores aplicações. Como exemplo desse otimista racional, e aqui eu tenho que declarar um conflito de interesse, que eu tenho um pouco mais dessa visão, eu estou apresentando aqui a imagem de um menino que a gente atendeu já tem alguns anos. Ele nasceu com uma formação congênita, que ele não tinha os dedos, só o dedão e uma parte da mão, e a gente fez uma prótese em impressora 3D, que através da flexão do punho ele fechava os dedos. Essa foto é a primeira vez que ele conseguiu segurar um brinquedo com a mão direita. Mas, passando aqui para o tema da aula mesmo, né, da capacitação, que seria a inteligência artificial e o ChatGPT, o primeiro ponto para vocês poderem encontrar, eu vou mostrar aqui tudo, né, e eu vou pegar e vou tentar fazer um ao vivo. Tecnologia às vezes peça umas surpresas na gente, mas assim que terminar, a gente vou compartilhar esses materiais e link para que não tenha que ir fazendo junto e perca alguma parte da explicação. Mas se você escrever no Google ChatGPT, você vai chegar nesse site que eu estou mostrando. O link está ali em cima, mas no buscador você acha facilmente. E aí você vai clicar no Try ChatGPT. Testar o ChatGPT, ele é gratuito, tem a versão paga, mas na minha opinião não há necessidade. Pode usar a versão gratuita. Quando você colocar, ele vai pedir para você fazer um login, um cadastro. Tá? Então, imaginando que seja uma primeira vez que você vai fazer o cadastro, pode ser feito através do Google, mas vai pedir uma confirmação por SMS. Tá? Feito isso, você vai entrar nessa tela. E aí, toda vez, você já vai entrar aqui direto, e ela é bem simples, é um prompt de comando que você faz as demandas, perguntas, ou conversa com a inteligência artificial. Ou seja, teoricamente, se a gente queria ensinar o ChatGPT numa capacitação, está explicado. É só fazer isso. O que você escrever ali, ele vai responder. Eu vou colocar agora só algumas aplicações que foram feitas para a gente poder conhecer um pouco. Tá? Explicando um pouquinho dessa primeira tela, ele tem alguns exemplos.
por exemplo, a inteligência artificial poderia explicar, em termos simples, a computação quântica. Um detalhe, se você perguntar em inglês, ele vai responder em inglês. Se você perguntar em português, ele vai responder em português. Algumas aplicações que eu vou colocar aqui vão ser em inglês, outras em português, e vocês vão entender por que eu fiz assim. Tá? Então, outros exemplos, dê ideias criativas para o aniversário de uma criança de 10 anos, e uma última aqui, referente à programação, que tem um recurso muito forte e potente para essas aplicações. Aqui ele fala um pouquinho sobre as suas capacidades, ele consegue lembrar das suas conversas anteriores, ou seja, você pode continuar conversando com ele, você conversa e depois você puxa o assunto de novo, né? Ele permite correções, um detalhe, e eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhe à frente, mas é importante já citar isso, que ele tem erros, ele pode dar informações, e aí ele que fala que é uma capacidade dele, que o professor pode corrigir ele, e aí ele vai aprender, e ele tem algumas restrições, algumas coisas que foram impedidas, pode ser que ele vai falar que ele não vai fazer. E tem algumas limitações também, tá? Mas eu vou entrar em detalhes nessas limitações com calma, que eu acho que isso é um ponto importante, que se for ser empregado na docência, tem que ser refletido com cuidado. Mas começando aqui, então, essencialmente, você vai usar ele usando esse prompt de comando, onde você vai escrever o que você quiser saber, conversar, discutir ou perguntar. E eu vou pegar aqui como exemplos algumas aplicações na docência. Quando eu fiz essa aula, eu quis passar para o professor Geraldo, para ele ter ciência do que eu ia falar, eu tinha feito numa versão light, né, clara, tá? E aqui tem escura, mas é a mesma coisa. Esse aqui seria o prompt de comando. Eu escrevi, monte uma questão de cardio para a disciplina de fisiologia com 4 alternativas. Observa que eu escrevi errado e deixei assim, e ele respondeu para mim uma questão sobre o sistema cardiovascular com 4 alternativas, falando qual que é a resposta que poderia ser colocada. Está tranquilo aí, Manaíra? Algum comentário, alguma pergunta? Pessoal, está acompanhando? Tranquilo. Acho que está todo mundo tão encantado que nem houve pergunta ainda. Tá, porque eu vou tentar fazer uma ao vivo aqui, igual eu falei. Então, estou pegando o chat GPT, igual eu comentei, e vou escrever uma questão aqui. Então, por exemplo, vou colocar uma mais elaborada, semelhante ao que o NAVE pede. Então, geralmente, ele pede para fazer um caso clínico. Então, vou fazer monte um caso clínico e elabore. Vou colocar mais detalhes aqui. Um caso clínico parecido com a questão sobre um caso clínico de um paciente com um problema cardíaco. E monte uma questão com 4 alternativas sobre esse caso. De fisiologia, estou colocando bem extenso aqui, de fisiologia sobre esse caso. Na hora que você coloca aqui, ele começa a responder. Essa velocidade vai depender da internet e do computador, né? E aqui, inclusive, o meu acabou dando um problema por causa da internet. Aqui tem um botão para recomeçar, tá? Mas ele vai pensar, em sequência ele coloca. Como a gente está conectado no Blackboard, eu imaginei que isso poderia ocorrer, está um tráfego pesado no meu computador, por isso que eu já deixei as questões prontas. Mas a lógica seria essa. A partir daqui, ele vai redigir essa resposta com uma certa velocidade. Eu vou deixar ele aqui pensando no fundo, mas eu vou ficar na apresentação só para a gente não prender nisso aqui. Perfeito? Mas a lógica seria essa. Você coloca, ele responde. Normalmente demora alguns segundos, tá? Ali já foi muito tempo, frente ao tempo que demorou. Seguindo, né? Outras aplicações que a gente pode pegar. Eu dou a disciplina de medicina baseada em evidência no 7º período. E às vezes a gente tem que colocar algumas questões abertas para os alunos poderem responder. Tá? Eu estou começando com 2 coisas de aplicação da inteligência artificial que eu tenho mais preguiça na parte docente. Fazer prova e corrigir. Eu tenho uma preguiça assim, muito grande disso, eu sei a importância, eu entendo o contexto, né? Mas nem por isso eu me motivo tanto. Então, foi 2 que eu usei assim, que eu acho muito propício. Então, a questão que eu apliquei nessa disciplina foi o aluno fazer uma pergunta utilizando a estratégia PICO, que seria o problema, o paciente, a intervenção, a comparação e o desfecho. Então, tem uma situação específica, ele tinha que fazer uma estratégia PICO para poder buscar informação, e essa aqui foi a resposta do aluno. Isso tudo eu copiei e colei no chat GPT. E eu pedi para ele, aqui em cima está escrito, corrigir a questão. Então, eu coloquei como objetivo aqui, inicialmente, corrija a essa questão, e aí ele colocou,
colocou para mim: a pergunta está bem estruturada, a estratégia pico corretamente. Parabéns, não há necessidade de correção da pergunta proposta. Tá dando para acompanhar aí, Maíra? Está sim, está. E o chat está bombando aqui, todo mundo falando. Por que eu fiz 40 questões até semana passada e não conhecia o chat GPT? Devia ter dado essa aula semana passada. Aqui ele fazendo o caso clínico, tá? Eu cliquei para ele fazer aqui novamente. É assim que ele faz. Então, ele colocou um caso clínico, né? Eu não sei se vocês estão lembrados que eu tive que seguir para poder dar tempo da internet aqui cooperar. E aqui ele está respondendo essas questões. E aí, depois você pode, se você não gostou, você pode, igual ele falou, comentar aqui, achei que a questão ficou ruim nesse quesito, você pode melhorar? E aí ele mexe sobre a questão. Então, ele colocou o caso aqui: João, 60 anos, apresentou-se a pronto-socorro com dor no peito. A questão: qual das opções abaixo explica o papel da ejeção na função cardíaca? Né? Aí um professor de fisiologia teria que ver se ela é adequada, apropriada ou não. E aqui ele colocou a resposta. Aproveitar aqui que agora ele funcionou, eu vou pegar assim, uma coisa que o NAV pede também: justifique essa resposta. E aí ele vai e faz a justificativa lá também. Prático, né? Muito. Aí, e pode pedir referências, não é, George? Pois é, eu vou chegar nessa parte. Pode, Maraíra. Mas aí cai um ponto que é o que eu coloco, né? Deixa eu até voltar aqui, que a gente tem que ter um senso crítico, né? Assim como você lê um artigo científico, você ter senso crítico, você tem que ter senso crítico para usar essas questões e a justificativa. Ele pode errar, tá? É importante ficar isso claro. Eu vou colocar como limitações, vou chegar nessa parte das referências, mostrando como utilizar ele para escrever um artigo científico. Mas tem que ser usado com critério e bom senso. Esse que é o grande passo. Não é intuito que a inteligência artificial substitua o professor, mas seja uma ferramenta para ele ganhar tempo e poder trabalhar em coisas que sejam mais relevantes dentro da disciplina dele e do processo de crescimento que ele está desenvolvendo para o aluno. Tá? Então, só esse detalhe é bom você ter dado a deixa, tem que tomar cuidado. Tá? Você dá uma lida com atenção e vê se não tem erro, porque ele erra. Tá? Isso era uma das limitações que eu vou até ressaltar com mais detalhes. Tá? Mas seguindo aqui, monte um plano de aula da disciplina de anatomia. Ele cria um plano de aula, igual eu falei, a gente pode comentar depois. Desculpe, o plano de aula seria para o curso de medicina. Sem problema. Aqui está um plano de aula para a disciplina de anatomia voltada para os estudantes de anatomia. E aí você pode ir falando. Outras aplicações que vira e mexe a gente precisa, né? Por exemplo, um e-mail. Eu pedir para ele aqui: escreva uma mensagem para os alunos contando as notas de anatomias que já foram liberadas. Aí ele escreve a mensagem para a gente, né? Posso testar aqui ao vivo, que agora a internet está funcionando. Olá, alunos, gostaria de informar que a nota da disciplina já foram liberadas, estão disponíveis para consulta. Vocês podem acessar essas notas através do sistema online da universidade. Aí ele escreve, né? Aí você adapta também para o seu jeito. Você copia e depois ajeita do jeito que você achar melhor. Olha só que interessante, Maraíra. Poderia ser um pouco mais informal a mensagem? E aí, galera, só passando aqui para avisar que as notas já foram liberadas. Vocês podem acessar o sistema online para conferir a nota e ver como saíram. Mas aí, por exemplo, você achou que ficou informal demais. Poderia ser um pouco mais formal? Prezados estudantes, comunico-lhe que as notas referentes à disciplina de anatomia já se encontram disponíveis para consulta. Então, você pode ir conversando com ele e ajustando para o que você necessita, porque você aprende melhor. Ou seja, o ChatGPT, na essência, ele é um prompt, em que a inteligência artificial vai responder às questões levantadas, às orientações demandadas, né? As respostas e a qualidade dela vai depender das perguntas. E eu acho que a grande parte é ir ajustando esse processo para que você consiga atingir o que você desejaria, realmente precisa. E nesse quesito você pode ir assuntando com ele. Tranquilo aí, Manaíra? Posso ir dando sequência? Pode ir falando? Alguma pergunta? Perfeito, pode continuar. Então, seguindo, né, eu pensei em alguns quesitos para a docência, igual eu comentei. Se tiverem outros exemplos de professores que já usaram e viram aplicações distintas, né, é legal compartilhar esses momentos de encontrar, uma troca muito intensa, uma prática que foi feita, que um pode ajudar outro professor. O último ponto que eu pensei foi referente a artigos científicos. Olha que interessante, se você procurar em bases de dados tipo PubMed, você vai achar já
informações e materiais sobre isso. Esse artigo aqui, usando o ChatGPT em artigo científico. E olha que loucura, Manaíra, o ChatGPT como autor de artigo, né? Usando a inteligência artificial na educação de enfermagem. Progresso ou abuso? Né? A Nature, em um editorial, contraindicou que seja colocado o ChatGPT como autor. Ele pode ser citado na metodologia e relatado que foi empregado para poder utilizado na escrita de artigo, mas não como autor, porque ele não pode assumir essa responsabilidade. Quem enviou o artigo, né, que é a pessoa real, que deve entrar como autor. Eu vou pegar aqui um artigo, eu vou colocar o link dele e vou até mandar aí depois no chat, porque quem quiser acompanhar, esse artigo fez exatamente o que eu estou fazendo aqui, só que com um artigo científico. Né? O ChatGPT pode rascunhar um artigo científico, um exemplo de uma análise de efetividade de vacina no nível populacional, beleza? Então, o que ele fez? Quem quiser ver depois, obviamente, eu não vou passar o artigo todo aqui, só alguns pontos que eu achei interessantes para reflexão. Então, o autor do artigo começou, eu tenho os dados de um coorte de 100 mil trabalhadores de saúde. Alguns foram vacinados e outros não. A gente tem os dados também de quem foi hospitalizado referente à Covid. Ele mandou essa informação para a inteligência artificial. E ela respondeu, baseado nesses dados, você pode realizar uma análise estatística para determinar se tem correlação entre a vacinação e a hospitalização por Covid. Aí o autor continuou. Eu tenho também a idade, o sexo, o número de condições que eles tiveram. Qual que seria a estatística mais apropriada para mim aplicar? E aí a inteligência artificial respondeu, uma análise multivariada, como, por exemplo, a regressão logística. E aí ele continuou. Tem um artigo todo, aqui está a referência, depois eu coloco o link, esse é um artigo gratuito, então quem quiser conhecer, é interessante. Olha essa aplicação que ele fez. Eu queria escrever essa análise e submeter para um jornal de grande impacto, tipo o Lancet. Você pode fazer um rascunho do abstrato para mim? E aí ela fez o rascunho do abstrato. Continuando. Eu devia ter, aqui chegou no ponto que você comentou, Manaíra, eu devia ter feito uma revisão da literatura primeiro. Você pode me ajudar a encontrar alguns artigos que fizeram estudos similares e criar uma referência bibliográfica? Aí a inteligência artificial colocou, me desculpe não ter mencionado isso antes. Conduzir uma revisão da literatura é um passo importante de ser realizado em qualquer tipo de pesquisa, porque isso permite você entender o corpo do conhecimento e as falhas que se tem na literatura, que você precisa se direcionar. Para achar artigos que fizeram estudos similares, você pode usar bases de dados como PubMed, Embase, Web of Science, e você pode usar os seguintes termos para poder encontrar os artigos. Ele colocou alguns termos aqui. Observe que ele não falou sobre referências. E aí ele pediu, eu continuei insistindo, pedindo algumas referências. E aí ele falou, o primeiro ponto aqui, que ele tem conhecimento limitado, dentro das limitações, que era aquela terceira parte, ele fala que ele tem um conhecimento limitado do mundo depois de 2021. Ou seja, ele estudou os dados até 2021. Tá? Observa só um detalhe, as limitações são relativas. Quer dizer, eu vou mostrar aqui hoje, né, fechando aqui essa minha parte, para poder passar a bola para o Geraldo, inteligências artificiais que já consultam a internet. Inclusive o ChatGPT já consegue fazer isso. Tá? Mas ele colocou como argumento, né, inteligência artificial, quando ele pediu referência, esse ponto. Mas aí ele insistiu e ele colocou as referências. Então ele colocou. Todavia, eu tenho uma lista de referências de 2020 a 2021 que você pode ajudar. E olha só, aqui cai aquele ponto que eu comentei. Ele pode gerar informações incorretas. O autor coloca, interessantemente, algumas dessas referências sugeridas pelo ChatGPT não existem na forma que eles foram apresentados, apesar de ter algumas similaridades com alguns outros textos referidos. Ou seja, a inteligência artificial não consegue reconhecer o que seria uma referência real ou contrário. Se você pede para ele, por vezes, ele pode criar referências falsas. Então, reitera aquela parte do critério e senso crítico do professor no emprego de uma tecnologia tipo essa. Quer dizer, a responsabilidade tem que ser do profissional. Não é intuito a inteligência artificial substituir a prática do professor, e ela vai falar dados errados.
Então, ela pode inventar uma referência. Então, é importante ressaltar isso como limitação dentro daquele ponto que você levantou, Maraíra. Claro que a inteligência artificial cresce muito rápido, então as limitações podem ser relativas, mas eu acho que bom senso e senso crítico sempre vão ser necessários. Quer dizer, você não pode pegar, aplicar, copiar e colar. A responsabilidade pelo uso é do professor. Aquilo é uma ferramenta para poder dar suporte. Vou dar no meu exemplo. Eu tenho muita dificuldade de fazer questão de prova. Então, às vezes, eles dão ideias, eu emprego partes e aplico dentro do que eu acho que cabe do meu conteúdo. Né? Então, isso que seria um ponto importante de ser ressaltado referente à limitação. Mas, ressaltando as limitações, elas tendem a progredir muito rápido. Então, em fevereiro de 2023, o ChatGPT ele tentou fazer o exame de licenciamento médico e não foi aprovado. Né? Agora, em março, eles lançaram uma versão nova que eles mostraram como que evoluiu a inteligência artificial para ser aprovada num série de concursos e, por exemplo, no exame para advogado dos Estados Unidos, ele teve ficou entre as 10% melhores notas. Então, ele evolui de uma forma muito rápida. Pegando também essas limitações que eu comentei que não consegue acessar a internet, hoje em dia o ChatGPT já tem extensões que permitem isso, e já existem concorrentes que tentem lançar o próprio Microsoft, né? Ele está lançando um navegador que faça a busca já com a inteligência artificial na internet. Né? Então, eu testei aqui só para poder apresentar. Ele está na versão de teste, então você não conseguiria usar, a não ser que você faça um cadastro para poder usar. Ele demora um pouco mais essa liberação, mas na hora que você fizer qualquer pergunta, ele vai procurar na internet. Ele vai demorar um pouco mais para achar, porque ele vai procurar na internet e vai colocar as referências da internet que ele colocou. Eu vou colocar uma última alternativa aqui, pessoal, que pega a inteligência artificial. Vou projetar ela aqui também, vocês vão ver que elas são todas muito parecidas. Deixa eu ver se eu deixei ela aberta para poder mostrar. Aqui, ó. Oi. Então, ele pega várias inteligências artificiais e ele tem respondido de uma forma bem mais acelerada, pelo menos no meu uso, até do que o próprio ChatGPT, apesar que ele também entrega o ChatGPT 4. Então, ele fica alternativas. Né? Cai dentro daquele conceito que eu comentei. É difícil você frear, por mais que as pessoas briguem contra o ChatGPT, igual queiram banir, começa a aparecer outras alternativas, e era uma linguagem aberta, e começa a se multiplicar e aplicar. É intuito, e nesse blog do Bill Gates ele colocou, que a Microsoft tem integrado em todos os seus recursos. Por exemplo, futuramente, pensando em docência, você escreva o tema que você quer e faça o PowerPoint para você, e você só ajuste para poder ministrar a sua aula. Então, eu queria colocar minhas mensagens finais para poder passar a palavra para o Geraldo. Né? Se a gente quiser continuar agindo como uma máquina, seremos substituídos por uma máquina melhor. Quer dizer, se a gente continuar repetindo uma aula já repetida várias vezes, ou, por exemplo, na saúde, atendendo o paciente sem olhar nem escutar, a gente tem um risco grande de ser substituído. Mas, usando ela com critério, por vezes, ela pode ajudar a gente nos recursos que a gente faz para que a gente possa concentrar no que é realmente importante, né? No senso crítico, na análise, no crescimento daquele aluno. Né? Eu tenho que colocar aqui no final, só para referenciar como que eu montei essa apresentação. Vou montar uma apresentação sobre ChatGPT para uma escola da área de saúde bem tradicional. E ele me falou que montar uma apresentação sobre ChatGPT para uma escola da área de saúde tradicional pode ser um desafio, mas aqui estão algumas sugestões para ajudá-lo. Ao montar a apresentação, é importante que você adapte a linguagem ao público-alvo, tente usar termos e exemplos que sejam relevantes para a área da saúde, explique como o ChatGPT pode ser útil em seu contexto. É importante entender o que é inteligência artificial e como ela funciona. O ChatGPT é um modelo de linguagem natural baseado em inteligência artificial que foi treinado em grande escala para gerar respostas em linguagem natural para uma ampla variedade de perguntas. Eu tentei contemplar essa primeira parte, pegando alguns exemplos para ser aplicado, e agora eu vou repassar para o Geraldo, para ele poder pegar essa segunda parte, explicando seu funcionamento, o impacto, o desenvolvimento histórico da tecnologia. Obrigado, e te passo a palavra aqui, Geraldo. Obrigado, Jorge. Deixa eu só colocar a tela aqui. No finalzinho, eu estou vendo, agora eu tirei minha apresentação aqui, eu estou vendo o chat, no finalzinho
dentro do possível, abrir para algumas perguntas, dúvidas, discussão, ou exemplos de outras aplicações que os professores, porventura, já tenham empregados, né, que possa compartilhar para outros professores utilizar na prática. Fica à vontade, Geraldo. Ótimo. Deixa eu só aqui... Fiz uma coisa errada, que essas coisas de tecnologia me deixam atrapalhado, sabe? Eu sei como é que é. Aqui. Alguém quer tentar aqui no chat alguma pergunta para mim encaminhar para o chat GPT, para ele ver o funcionamento aqui ao vivo, enquanto o Geraldo abre? A pergunta que teve aqui, George, foi sobre plágio, enquanto o Geraldo abre. Ele tem como detectar um plágio? Você tem sites, eu não cheguei a passar aqui, que verificam se aquilo foi escrito pela inteligência artificial. Porém, se você pedir para a inteligência artificial escrever de uma forma que não seja detectada pelo plágio, esses sites não conseguem identificar. Então, essa questão do plágio é um ponto relevante de reflexão, né, que vale a discussão no final para a gente poder pensar como é que a gente selecionaria. Perfeito. Pois não, Geraldo, boa apresentação, fica à vontade. Tá ótimo, obrigado. Bom dia, professores, bom dia, professora Cláudia, professora Maraíra, professor George. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês, para a gente compartilhar ideias. E, particularmente, fico muito feliz, né, que a caminhada do NDD está indo aí sempre cada vez mais. Eu fui companheiro de armas aí da professora Maraíra e do professor George. Então, obrigado pela oportunidade. E a ideia, depois falar aí depois do George é difícil, né? Porque ele já falou tudo que tinha que falar, mas a gente combinou de eu falar um pouco das entranhas aí do chat GPT, né? E o objetivo principal de falar das entranhas é desmistificar a inteligência artificial como um todo, né? E a gente vê que não precisa de ter medo da ferramenta, não tem essa história de que ela vai substituir professor e coisas do tipo, e trouxe, né, a proposta fazer com que isso fique assim muito tranquilo, né, da gente entender a tecnologia e usá-la o máximo possível, que é uma mega ferramenta. Eu não sei se todo mundo me conhece aqui, eu sou professor aqui da faculdade, lido com computadores desde a época do byte lascado, desde a década de 80, quando eu fazia graduação em medicina, comecei a lidar com computadores desde essa época. Minha trajetória profissional foi toda pautada em tecnologia da informação. Eu sou médico, sou mestre em saúde pública, com enfoque em epidemiologia, tenho especialização em medicina preventiva e administração em saúde pela AMB. O meu dia a dia é trabalhar com gestão estratégica de informação, gestão de projetos e gestão em geral. Sou professor aqui da Faculdade de Ciências Médicas, atualmente numa disciplina optativa de empreendedorismo na saúde, dou aulas também na Faculdade Unimed e na PUC Minas. E adoro nerdices, né? Isso aí também faz parte aí do que eu sou. Para a gente falar, então, do chat GPT, vale a pena, primeiro, começar com esse termo, inteligência artificial, e a gente vai ver que esse termo ele não representa, né, o que, na verdade, a inteligência artificial é. Esse termo ele foi cunhado lá na década de 60, mas, primeiro, vou fazer uma comparação com a inteligência humana geral, e esse termo geral é importante. Se a gente pegar um clínico, ele tem condição, por exemplo, de fazer uma ausculta cardíaca, de fazer uma ausculta pulmonar, de observar o paciente, ver a ictoscopia, ele tem condição de palpar, ou seja, ele tem condição de examinar um paciente como um todo, entrevistar. Isso é inteligência geral. Ele tem a possibilidade de fazer várias coisas simultaneamente e um ser humano é preparado para isso. E existe um termo que é inteligência artificial geral, que, na verdade, é mais um termo que está nos papéis, está nos PowerPoints, mas não existe ainda uma inteligência geral, não existe uma inteligência artificial geral, não existe nenhum aplicativo que consiga ouvir, falar, tocar, fazer diagnóstico, por exemplo, isso ainda não existe, mas é um conceito, né? E que ainda vai levar um tempo aí para ele ser concluído. Então, muito do que a gente fala de inteligência artificial é a inteligência artificial restrita. Então, quando a gente fala de aplicações como Siri ou Alexa, são inteligências que foram programadas para ela entender som
e transformar esse som em alguma coisa. Quando a gente fala do ChatGPT, ele é uma inteligência artificial restrita que ela foi programada para criar textos, da mesma forma que existem inteligências artificiais para fazer, analisar eletrocardiograma, analisar a imagem e tudo. Há umas décadas, né, esses sistemas de inteligência artificial restrita, eles eram chamados de sistemas especialistas. Isso é muito importante da gente entender, né, que não existe uma inteligência geral grandiosa, existem inteligências artificiais específicas para cada tipo de aplicação. E eu me propus a revelar alguns truques da magia e da inteligência artificial. 3 truques, basicamente, até chegar no terceiro truque, que é desvendar aí, dissecar o ChatGPT. Primeiro, a coisa que mais se usa de inteligência artificial é a análise, interpretação e análise de imagem. Por que isso deu tanto certo, né? E lembrando, eu não fiz um slide sobre isso, mas a grande maioria dos algoritmos que a gente utiliza hoje, eles foram pensados lá na década de 60 ou na década de 70. E o que aconteceu? Que agora esses algoritmos, né, nos últimos 10 anos, eles explodiram. Que agora a gente tem muita capacidade de processamento, muita capacidade de armazenamento, a gente tem internet, então coisas que foram pensadas, né, há 40, 50 anos, agora é possível de fazer. E houve uma época que a inteligência artificial tentou emular o jeito de um humano fazer as coisas. Então, se a gente pegar alguns trabalhos lá dos anos 70, a gente vai ver que tinha lá o algoritmo tentando fazer uma emulação da retina, uma emulação do nervo óptico, emulação do giro occipital, da área occipital, por aí vai. Até que chegaram alguns engenheiros, não, essa coisa é muito complexa. E não interessa para a gente tentar reproduzir como um ser humano ouve, como ele enxerga. Eu preciso de reconhecer a imagem. E aí, isso que eu vou tentar demonstrar, né, como é que uma inteligência artificial consegue interpretar uma imagem, consegue fazer a interpretação de uma imagem complexa que, para a gente, precisa de anos de estudo e o computador consegue fazer. E também já alertando, né, que quando a gente vê essas manchetes assim, inteligência artificial já acerta mais diagnóstico de câncer de mama do que um radiologista. Isso tudo é hype, né? Para vender, da mesma forma que apareceu com o ChatGPT agora. ChatGPT acabou com o Google, ChatGPT vai fazer e acontecer. A gente tem que ter cuidado, e um dos objetivos meus aqui é ver o que tem ali por trás para ver o que realmente essa tecnologia consegue fazer. E aí eu começo falando de pixels, né? Pixel é cada ponto que forma uma imagem. Aqui tem uma cruz, uma cruz bem pequenininha, imagem esteja dando para ver. Eu fiz um zoom nessa cruz, e essa cruz é feita por pixels. Aqui eu tenho 9 pixels, são 9 pontos. Aqui eu tenho um pixel ligado, onde tem uma luz, né, e aparece aqui em branco, e aqui eu tenho um pixel que está desligado. É assim que é formada uma imagem em preto e branco. Preciso desses 9 pixels aí para representar aquela cruzinha. Só que eu vou me atrever a mostrar como é que isso é feito com o Excel. E aí, o Geraldo pirou, né? Vai mostrar como que interpreta uma imagem usando o Excel. Para isso, então, eu vou transformar esses pixels redondinhos aqui nas células lá do Excel. Então, aqui tem o Excel, fui lá e desenhei uma cruz usando 9 células ali. E aí, como o Excel é bom para trabalhar com número, eu vou fazer o seguinte, cada vez que tiver um pixel ligado, eu vou colocar um 1 lá na célula, cada vez que tiver um pixel desligado, eu coloco um 0 lá na célula. Coloquei de cinza aqui para ficar mais fácil de interpretar, né? Tirei as letras ali do Excel, e aqui, então, toda vez que tiver um pixel ligado é um número 1, toda vez que tiver um pixel desligado é um 0. E aí, eu posso fazer algumas coisas, por exemplo, eu posso somar. Vou somar esses números aqui. E aí eu vi o seguinte, a soma dessa cruz deu 4. Legal, então toda vez que eu pegar 9 pixels e a soma desses pixels der 4, significa que isso é uma cruz. Mas aí tem um problema, porque se eu misturar esses pixels aqui, esses pixels ou pixels, né, se for aportuguesado ou no inglês, a soma deles vai ser 4 do mesmo jeito. Então, soma não é um bom jeito de eu tentar detectar uma imagem. Se essa imagem aqui original é dessa forma e eu pego e somo os números, outras imagens também ia dar número 4. O que eu faço? Vou lá e pego uma fórmula matemática.
Aqui eu só coloquei como na prática é feito assim, existem fórmulas para fazer isso, né? Mas eu coloquei uma fórmula aqui só para tentar entender. Eu vou pegar, por exemplo, o primeiro número, somar um, calcular o seno dele, multiplicar pelo cosseno, multiplicar pela tangente, multiplicar por 1000. Essa operação matemática vai fazer o seguinte: se eu misturar isso aqui, imagens diferentes vão dar números diferentes. Eu falei, bom, então agora eu criei um algoritmo que eu consigo reconhecer uma cruz. Se eu fizer um desvio padrão, eu chegar e falar assim, por exemplo, se isso aí variar 2,5% para cima, 2,5% para baixo, eu vou desenvolver um algoritmo que ele consegue acertar, ele consegue estimar que aquela imagem é aquela mesmo com 95% de confiança. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver algoritmos para todas as coisas que eu quiser prever. Então, esse é o primeiro passo aí da mágica. E aí, se eu chamar, né, cada pixel desse aqui de um bit, e eu tiver esse bit ligado ou desligado, eu consigo, com um bit, eu consigo representar duas cores, consigo representar o preto e o branco. Aí, Geraldo, mas com preto e branco não dá para eu fazer uma radiografia, por exemplo. A radiografia tem vários tons de cinza. Aí, ao invés de eu usar um bit, eu vou usar 4 bits, eu consigo fazer 16 cores. Se eu usar 8 bits, eu consigo fazer 256 cores. Se eu usar 16 bits, 65.536 cores, 36 bits, alguns milhões de cores, de tons de cinza. Significa que se eu tiver bit o bastante, eu vou conseguir pegar uma imagem e vou, basicamente, transformar essa imagem, vou aqui pixel a pixel, e transformá-lo no número. Eu vou jogar uma operação, fazer uma operação matemática aqui, e dependendo do valor dessa operação matemática, eu vou conseguir saber se essa imagem é uma imagem normal ou uma imagem alterada. Se eu utilizar, por exemplo, 2.000, 5.000 imagens normais, eu vou ter um algoritmo que ele vai estar preciso bastante para diagnosticar imagens normais. Depois eu vou chegar e vou pegar outro conjunto de imagens com alterações, com patologias. E aí, à medida que eu tiver um conjunto de dados, eu vou treinando esse algoritmo. Isso aí que é chamado de aprendizado de máquina. Quando fala assim, a máquina vai aprender, muito diferente do humano, mas basicamente ela vai lá, transforma isso tudo aí em bits e bytes, depois coloca uma operação matemática. Tá, mas aí eu estou falando de cor, mas por enquanto estou falando só de preto, branco e cinza. Se eu tiver uma coisa que é colorida mesmo, eu posso fazer o seguinte: eu pego um conjunto de bytes aqui para o vermelho, para o verde e para o azul, né? Daí o RGB. E aí, quanto mais bits eu tiver, mais cores eu vou fazer. Isso significa o seguinte, que qualquer imagem eu posso criar um algoritmo para essa imagem e fazer diagnóstico de qualquer coisa. Não um algoritmo só que vai diagnosticar qualquer coisa. Eu vou ter, por exemplo, um algoritmo que vai me mostrar o que é um fundo de olho normal, o que é um fundo de olho com uma degeneração por alguma doença e por aí vai. Mas, à medida que eu tenho imagens normais e imagens alteradas, eu vou conseguir construir um algoritmo e treinar esse algoritmo. Por isso que uma das primeiras utilizações mais amplas da inteligência artificial em saúde foi a análise de imagem, porque ela pega e transforma em número. Muito diferente do processo que a gente faz, né? Que a gente para eu fazer a análise de uma imagem aqui, eu vou ter que estudar fisiologia, patologia, anatomia, e o foco da inteligência artificial é basicamente usar força bruta. Pegar, transformar isso em números, jogar uma fórmula matemática e comparar esse número com outros. Bom, e aí, então, essa foi a primeira revelação da magia. A segunda e apoio à decisão clínica e análise preditiva, né? Porque aí não é só imagem, aí é texto, imagem, som, mais um monte de coisa. Aí eu queria fazer aqui usar um pouco da imaginação de vocês. Imaginem que me contratem, Geraldo Ribeiro, eu sou epidemiologista, não entendo de clínica, mas o hospital me contrata para eu montar um sistema de predição de idas ao CTI. Eles querem que o produto final meu seja o seguinte: você vai me mostrar o seguinte, na hora que a pessoa entrar no pronto atendimento ou for internada, qual que é a probabilidade que ela tem de ir ao CTI e, em indo ao CTI, qual que é a probabilidade dela sair curada, dela virar óbito e tudo. Bom,
E aí eu vou chegar nesse hospital e ele tem lá 10 anos de história, tem lá milhares de prontuários para ler. Vocês concordam que se eu tiver 300 anos de vida, 400 anos de vida, eu vou conseguir fazer essa tarefa? Eu vou ler prontuário a prontuário, vou ver e vou anotar, né? Aí eu posso anotar num papel, na planilha de Excel, qualquer coisa do tipo, e vou anotar vários dados. Vou anotar, ó, primeiro prontuário. Esse aqui é um homem com idade tal, a queixa principal dele é essa, o diagnóstico foi esse, ele tomou isso, tinha essa comorbidade. Vou para o segundo prontuário, terceiro prontuário. Depois que eu ver todos esses prontuários, daqui a uns 400 anos, eu vou entregar para esse hospital. Eu falo, olha, toda vez que tem um paciente que tem isso, a probabilidade dele de ir ao CTI é tal. O computador faz exatamente a mesma coisa, só que ao invés dele demorar 300, 400 anos, ele vai fazer isso, dependendo do problema, dependendo da quantidade da base de dados, ele vai fazer isso em semanas ou meses, né? E o treinamento é muito semelhante ao que eu falei lá para as cores, né? Para os pixels e para a imagem. Então, aqui, isso é basicamente Big Data, em que é um conjunto de tecnologias que conseguem lidar com um volume de dados muito grande, uma variedade imensa, som, texto, numa velocidade que é gerado cada vez mais rápido, né? Uma tomografia gera 1024 imagens assim, numa tacada. Agora que a gente está andando com smartwatch, a nossa contagem de passos, batimento cardíaco, pressão arterial, isso tudo sendo gerado numa velocidade grande e precisa, né, de sistema ele ser robusto bastante para ele entender o que é real e o que é ruído. Então, isso é o exemplo de essas coisas foram pensadas há muito tempo, mas agora existe tecnologia para chegar e fazer isso acontecer. Os algoritmos de aprendizagem de máquina, eles têm dois grandes grupos. Primeiro é a aprendizagem supervisionada. O que é isso? Eu sei quais são as variáveis que eu vou predizer. Eu vi, está ali a professora Josi, né, que é epidemiologista, deve ter outros epidemiologistas, e é basicamente você chegar e dizer, tá, eu tenho um conjunto de dados e vou montar um processo de regressão logística, regressão linear, de acordo com o que eu quiser, né? Inclusive, eu brinco com os meus colegas lá da TI e falo, na hora que a gente levanta o capô da inteligência artificial, o que tem lá por baixo é estatística e matemática, e realmente é assim. Então, na aprendizagem supervisionada, vamos dizer que eu vou pegar esses 10 anos de prontuários lá do hospital que me contratou, eu vou definir quais são as variáveis que eu vou utilizar para fazer a predição. E eu vou basear em coisas que eu já conheço na literatura. Então, por exemplo, vou pegar sexo, vou pegar idade, vou pegar comorbidade, vou pegar como é que foi enfim, o risco que foi classificado na entrada e coisas semelhantes. E existe a aprendizagem não supervisionada, que aí é diferente. Eu vou pegar esse conjunto de prontuários e eu não sei quais são as variáveis, mas eu vou observar quais são os padrões. Então, eu vou ler os variáveis, vou lendo, e a partir dessa leitura é que eu vou identificando quais variáveis. De repente, eu posso descobrir que um fator social, fator socioeconômico, seja muito mais importante do que um fator antropométrico, por exemplo. Então, na aprendizagem supervisionada, o que ele consegue fazer? Ele consegue fazer regressão. Então, por exemplo, eu pegar uma variável contínua e ver, ó, eu tenho um conjunto de variáveis, esse conjunto de variáveis prediz essa outra variável numérica, que pode ser pressão arterial, peso, valor que a pessoa vai custar numa internação, enfim, vários aspectos. Posso tentar prever o hábito de uma criança baseado nos dados do pré-natal e de dados ali que eu tenho de ultrassom ou de antropometria, por exemplo. Um outro tipo de utilização é classificação. Por exemplo, pegar uma base de dados e ver, né, tem um grupo aqui que eles têm maior risco de câncer, ou esse padrão que é um padrão de câncer, e outro não. Isso é detecção, que a gente vai pegar e separar esse grupo em dois. E aí a gente tem a aprendizagem supervisionada, que às vezes o pessoal fala que é meio caixa preta, porque dependendo, não se sabe muito bem como é que o computador chegou àquele resultado. É meio que um caminho inverso ao método científico. O que ele pode fazer? Ele pode fazer clusters. Então, ele chegar e pegar padrões de genoma. Ele pegar e, voltando lá no meu exemplo, né, dos 10 anos de prontuário,
o algoritmo vai chegar e dizer o seguinte, ó, pessoas que moram no bairro X, que tem tal doença, que tem tal faixa etária, eles têm mais risco de irem ao CTI do que não. E você vai pensar assim, mas por que o bairro? E aí você vai ter que aprofundar para ver se precisa ou não de explicar o que o bairro teve a ver, mas você já sabe que clusters esse cluster de pessoa tem maior risco de chegar ao UTI. E para que isso serve? Na hora que chegar uma outra pessoa que tem aquele padrão, o computador pode gerar um alerta, por exemplo, mostrando que essa pessoa precisa de ter mais atenção. Uma outra coisa é a associação, que é toda vez que acontece a coisa A e a coisa B, tem muita probabilidade de acontecer a coisa C. Então, pacientes com antropometria XYZ, que tem a patologia A mais B, tem maior probabilidade de ter alta com melhora em CTI. Eu costumo levar essa explicação ao extremo. Se alguém chegar para mim e mostrar, estou falando para mim, né, eu e uma mega máquina, né, com dados médicos escritos em cirílico, que eu não tenho a menor ideia do que está lá, a máquina, o algoritmo direcionado por mim, vai conseguir chegar e fazer uma predição bem precisa de quais são as pessoas que vão para o CTI ou não, estando escrita em qualquer idioma. Por quê? Porque, basicamente, o computador vai transformar aquilo ali em número e vai fazer cruzamentos ali. É o cruzar tudo com tudo, né, que a gente abominava, nós, epidemiologistas estatísticos, abominamos, né, mas é basicamente isso que o computador faz. Ele cruza tudo com tudo. Se tiver significância, ele fala, opa, aqui, ó, apareceu um cluster aqui que teve isso. Bom, e aí? Mas precisa? Se a coisa, no final das contas, é isso, regressão, classificação, clusterização e associação, precisa de tanta máquina, precisa disso tudo? Acontece o seguinte, uma coisa é eu lidar com duas variáveis, né? Tipo peso e sexo, peso e altura, por exemplo, peso e IMC. Outra coisa é eu trabalhar com 3 variáveis, outra coisa com 4 variáveis, outra coisa é eu trabalhar com centenas de variáveis, né? Tem colegas né, colegas de trabalho que têm modelos lá que tem 500 variáveis. 500 variáveis não vai dar para fazer nem no Excel, nem no SPSS, nem na calculadora. E é uma quantidade de dados enorme, né? Uma capacidade de processamento enorme. Aliás, esse é uma das coisas que tem contribuído para o aquecimento global, é o tanto de supercomputador que está sendo usado para usar a força bruta para lidar com esses dados. Espero que esteja, depois a gente conversa e tira dúvidas aí se houver. E o chat GPT, que o professor George colocou muito bem. Aqui eu queria fazer um convite, que é o seguinte, quando a gente vê essa palavra, Belo Horizonte, né, e vem à cabeça um monte de coisa, vem à cabeça Lagoa da Pampulha, Praça do Papa, Praça 7, pão de queijo, cafezinho, isso é como a gente pensa. E uma máquina? A máquina, Belo Horizonte para ela é isso aqui, ó. É uma série de letras. Cada letra do alfabeto corresponde a um byte, né, que é um conjunto de bits, e é assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque para o computador, cefaleia, hemicrânia, dor de cabeça, são três palavras completamente diferentes. Para um humano, para um humano da área de saúde, isso é a mesma coisa, e ele sabe o que ele vai fazer com isso. Isso para desmistificar a questão da inteligência artificial. Não estou dizendo que ela é michuruca, não, tá, gente? Pelo contrário. E aí, quando a gente vê a palavra edema, um profissional de saúde, ele provavelmente vai pensar numa coisa desse tipo aqui. E o computador? O computador, para ele, é 6 letras lá, e para ele é um conjunto de bits e bytes. Só que acontece o seguinte, se ele tem ele tem acesso a milhares ou milhões de documentos onde está escrito edema, ele vai conseguir fazer algumas associações. E aí, como é que vocês preencheriam essa lacuna aqui? Tá lá, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Escreve no chat para mim, por favor, ou pelo menos só pensa. Que seria essa quarta coisa aqui nessa lacuna? Curitiba, Vitória... Quem mais? Enfim, todo mundo pensou em alguma cidade, né? Provavelmente, o que seria preenchido aqui seria Vitória,
por que Vitória? São 4 capitais da região sudeste. E aí, o que vai acontecer? O ChatGPT sabe o que é região sudeste? Ele não sabe. Mas acontece o seguinte, existem milhares ou milhões de textos onde essas 4 palavras estão juntas. Essas 4 palavras estão juntas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. O que ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, ó, existe uma probabilidade muito grande de que a próxima palavra seja Vitória, porque essas 4 palavras estão muito juntas em um monte de texto. Onde descrevem as capitais da região sudeste. É isso, que, se vocês entenderam isso, vocês entenderam o que o ChatGPT faz, né? A magia dele. Então, mesma coisa, quando a gente está lendo, nós profissionais de saúde, quando a gente lê edema, a gente espera que na frente vai ter uma coisa desse tipo 3 cruzes em 5 cruzes, 3 cruzes em 5, 3 cruzes, ou então vai ter uma palavra dessa aqui, ó, leve, moderado e grave. É exatamente isso que o ChatGPT faz. Se ele vê que tem escrito edema, ele já vai preencher ele na frente ou com uma coisa desse padrão aqui, ou alguma coisa de uma palavra dessa aqui. Então, essa que é a magia do ChatGPT. Mas pode acontecer uma coisa desse tipo, que é PA, pode ser pronto atendimento, pode ser pressão arterial. É por isso que, exatamente por conta disso aqui, que há uns 10, 15 anos, os sistemas de processamento de linguagem natural, eles eram muito toscos, a gente usava para rir. A gente usava um texto, o Google Tradutor, por exemplo, ele era risível, ele errava demais, porque ele não tinha contexto. Então, ele na hora que você escrevia manga, ele não sabia se manga era fruta, se manga era manga de camisa, por exemplo. E agora? Agora tem tanto texto que o computador consegue estimar qual que é o contexto, não como o humano faria. Ele basicamente faz o seguinte, ele vai pegar mais texto e vai ver que mais texto tem lá. Pode chegar e fazer o seguinte, se ele chega e vê lá, tem escrito paciente chegou ao PA, ele sabe que esse PA é pronto atendimento. Se ele vê que teve lá queixa principal, história da moléstia atual, exame físico, qualquer coisa, ele sabe que esse PA é pressão arterial, e ele vai esperar ou ele vai preencher aquilo ali com um número, né? Então, como ele tem acesso a uma mega base de dados, ele vai preenchendo essas coisas. Tem um perigo, né, que o professor Jorge falou, que é o seguinte, se ele não acha alguma coisa, ele preenche do jeito que ele quiser. Ele nunca vai deixar sem resposta, ele sempre vai preencher. E pode ser que ele preencha com alguma coisa errada. Mas o ChatGPT é essa magia. Já significa, dando um spoiler daqui, que é o seguinte, ele não é uma boa ferramenta de busca. O ChatGPT não é feito para buscas e ele não é uma boa ferramenta de busca. Mas ele é uma excelente ferramenta para gerar textos. Então, o que é o ChatGPT? Ele faz estimativas de probabilidade de que, dada uma sequência de palavras, qual que é a probabilidade de outras palavras darem continuidade a essa frase. Essa é a magia dele. Isso é chamado de inteligência artificial generativa. Ela é utilizada para textos, é utilizada para imagem. Então, por que eu posso chegar e falar o seguinte, pega o escudo do Cruzeiro, do Atlético, do América e faça o desenho dele como se fosse do Picasso. A inteligência, o algoritmo, ele tem acesso a milhares de desenhos que alguém falou que aquilo ali era Picasso, e esses desenhos vão ter um estilo de traço, de cor, alguma coisa semelhante. Quando ele vai pegar um escudo do Cruzeiro, Atlético ou América, ele vai aplicar essas regras em cima desse escudo. E aí você fala, nossa, ele sabe o que era o Picasso, sabe nada, um tanto de bit, byte que ele foi lá e juntou. Eu dei um exemplo para imagem, mesma coisa para som, mesma coisa para texto. Então, a ideia do ChatGPT é juntar, né, textos e criar textos novos. ChatGPT é uma ótima ferramenta para gerar textos plausíveis. Os textos são sensacionais, como a gente pôde ver aí com o professor George. Eu já pedi para ele gerar um discurso de formatura que dava para chorar de emoção. Por quê? Porque ele pega milhões, né, milhares de outros discursos e faz um discurso muito bacana por probabilidade. Então, ele é uma ótima ferramenta para gerar textos plausíveis, não obrigatoriamente verídicos. É por isso que, quando a gente gera um texto, a gente tem que fazer uma curadoria. Eu também, como professor George, detesto fazer prova, detesto esse tipo embora seja muito importante, eu detesto fazer questão de prova. O
que eu tenho feito atualmente? Peço para o ChatGPT gerar, e aí eu vou e avalio, né? Eu não simplesmente pego aquilo e jogo lá para o aluno, porque pode ter besteira ali no meio. Mas para ajudar em termos de produtividade e criatividade, é sensacional. ChatGPT não é uma boa ferramenta para realizar buscas na internet, por isso, porque se ele não achar, ele inventa. Se você chegar e pedir para ele, faça um texto sobre a quantidade de médicos no Brasil, ele vai fazer um texto legal, plausível, mas ele vai falar que no Brasil tem 900 mil médicos, 1 milhão de médicos, esse número está errado. E aí, como usar? Uma das coisas é prompt engineering, né? Existe uma máxima em informática que fala lixo entra, lixo sai. A gente precisa de dominar essa técnica de fazer pergunta adequada, né? O professor Jorge também mostrou isso muito bem. Da mesma forma que, se eu chegar lá no PubMed, eu posso chegar no PubMed e usar como Google. Chego lá e escrevo qualquer coisa. Escrevo lá, depressão em estudantes. Ele vai lá e gerou para mim resultado. Ele sempre vai gerar um resultado. Mas se eu chegar lá e escrever isso aqui, Depression in Students, ele mostrou a mesma quantidade de resultados, o PubMed, mas o artigo aqui é outro. Ó. Esse aqui era de Hong Kong e esse aqui é outro. Mas se eu chegar lá no PubMed e aprender como é que eu mexo nos descritores, eu posso ver quais são os melhores descritores para aquilo que eu realmente quero. E aí é completamente diferente. Ele vai me mostrar menos resultados, mas resultados muito mais efetivos do que eu estou querendo. Então, o ChatGPT é muito bacana de ir escrevendo nele, né? Mas esse aprendizado de o que escrever nele é muito importante, porque senão a gente vai gerar um tanto de porcaria. E como ele é probabilístico, textos em inglês vão funcionar muito melhor em português. Por quê? Porque tem muito mais amostra de texto em inglês, né, do que texto em português. É fundamental, então, verificar os fatos que são gerados. Então, não dá para pegar o ChatGPT e já usar. Você tem que ler o que ele gera, porque tem coisa ali que pode estar errada, pode ter coisa que... E pior que é o seguinte, que ele faz errado dando a cara de uma coisa bonitinha. Essa questão da referência, ele vai lá e monta referência. Fala assim, www, Jama, alguma coisa, você tem que olhar. Então, ele é ótimo para dar o pontapé inicial, para criar o texto, para você trabalhar em cima desse texto. Mas não pega esse texto e já usa direto, não, que é perigoso. Você tem que checar fontes, citações, links e números, que ele vai preencher de qualquer jeito. E aperfeiçoar os prompts, né, que é o prompt engineering. Como é que a gente aplica na docência? O professor George deu vários exemplos aí, né? E eu queria finalizar fazendo uma reflexão, e que vai terminar, espero, bem-humorada, que por mais que a gente considere que uma tarefa ela é muito nobre ou exige muita inteligência, tudo que é repetitivo e mecânico, uma máquina consegue fazer. E a gente pode usar isso a nosso favor. Isso aqui é uma cabine de pilotos na década de 70, precisava de 4 caras, no mínimo, né? Tinha esse cara aqui que era oficial de comunicação, que ele comunicava com outros aeroportos, com a base, com a torre de comando. Esse outro cara aqui que era o engenheiro ele cuida, estou falando no presente, que existe alguns aviões militares e alguns outros civis que tem, é o cara que cuida, por exemplo, da mistura de combustível, ele vê a questão meteorológica, ele que vê tanto a velocidade das hélices e rotação das hélices, coisas do tipo, né? E o piloto copiloto. Na década de 80, o oficial de comunicação ele saiu. Porque as coisas que ele fazia passaram a ser feitas por equipamentos tipo radar, transponder e outras coisas assim, e algumas coisas que eram humanas mesmo ficaram com piloto copiloto. Depois, na década de 90, o engenheiro de voo saiu, porque o que ele fazia, esse cara era muito especializado, ele conhecia muito, ele era o primeiro cara a chegar no avião e o último cara a sair do avião. Se a gente chegasse lá na década de 70 e falasse assim, dá para fazer uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, por exemplo, num Boeing, sem fazer sem um engenheiro de voo, os caras falam, está doido, não tem jeito, não. É impossível fazer um voo sem ter um engenheiro de voo para ele programar o avião, né, e para o avião pilotar. Ele saiu e agora o que ele faz é feito por computadores, né, e o piloto e copiloto tocam as outras questões. Isso aqui, segundo o professor Jair Raso, disse que esse é o avião do futuro. Tem um piloto e um cachorro. Qual que é o papel do cachorro? Se o piloto se atrever a mexer em algum comando, o cachorro vai lá e rosna
para ele nem querer mexer. E finalizando, pessoal, proponho aí essa frase: o problema do nosso tempo é que o futuro não é mais o que costumava ser, né? Ou o futuro não é mais como era antigamente aí da Legião Urbana. E, por fim, melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Queria agradecer novamente aí ao NDD, professora Maraíra, professor George, pela oportunidade, e espero que tenha sido útil aí essa discussão no sentido de desmistificar. É uma ferramenta muito poderosa, a gente precisa de aprender a usá-la, né, em prol aí do processo de ensino-aprendizagem. Muito obrigado, forte abraço a todo mundo. Parabéns, Geraldo, muito, muito bom. Você descortinou, né? Desmistificou algumas mágicas, como você mesmo disse. Foi muito bom, deu muitas dicas, respondeu algumas perguntas que tiveram aqui de dúvida sobre como que analisava a resposta e que ainda é o nosso bom senso, né? Do equilíbrio do nosso bom senso, do nosso aprendizado, mas que ele ajuda. Aqui estão falando para valorizar a ferramenta e ainda valorizar a ferramenta tradicional de expressão corporal, oratória, que vem com o que você disse, para a gente não ser substituído, o toque ainda é exclusivo nosso. Perfeito. Isso é muito importante. E o que eu tenho feito? Eu tenho gastado muito mais tempo, investido mais tempo planejando a aula do que gerando material. Isso é um ganho enorme, porque aí eu fico mais. Atualmente eu estou tendo mais atenção no que está acontecendo na turma e eu fazer realmente o papel de mediador do aprendizado, do que eu ficar gerando conteúdo que tem zilhões de conteúdos melhores do que eu faço. E isso exatamente para que a parte humana minha se sobressaia, né? Exatamente. Muitos elogios, todo mundo adorando, tema importantíssimo. E aí, George? Foi muito bom, né? Agradecer, eu tenho lido o chat aqui, agradecendo as mensagens, pessoal. Obrigado. Assim, é um tema que eu e Geraldo assim, adoramos, né? A gente troca mensagem, discute, né? E vibrado, e espero que possa ajudar realmente. Eu passei o link do artigo que eu comentei e a Valquíria tinha pedido o outro que tem o autor como o ChatGPT como autor. Eu coloquei os dois links aí para quem quiser acompanhar. Acabou que nas mensagens subiram, mas eu agradeço muito pelo retorno assim, da aula. Obrigado. George, professora Luciana Silveira, querida, está com a mão levantada, pois não? Lu? Gente, eu sugiro aí para o NDD um segundo momento, porque, cara, foi sensacional. E um segundo momento que a gente possa colocar os nossos relatos, porque perfeito. É muito massa essa proposta sua. Então, para não estender, assim, no segundo momento, eu acho que valeria muito a pena, uma rodada 2. Perfeito, Luciana. Obrigada. Vamos articular isso, né, professores George e Geraldo? Você está conosco também. Legal, agradeço a sugestão, Luciana. Essa sugestão veio dos professores também. A gente passou uma enquete de temáticas, né? E foi sugerido várias vezes com esse tema, então veio assim, isso é crescente demais, mas eu acho válido a gente pegar de novo. Um detalhe, eu sei que tem pessoas que às vezes já utilizavam, tem pessoas que não têm tanta prática, tem pessoas que têm mais dificuldade com a tecnologia. O ChatGPT é bem simples, então uma forma que a gente aprende bem é utilizando. Então eu mostrei o passo a passo aqui como faz o login. Qualquer dúvida pode mandar lá no NDD que a gente ajuda também. Essa aula ficou gravada, né, Maraíra? Eu vou disponibilizar ela durante a semana, mas uma forma boa de aprender é praticando. Então pegar, fazer, testa para as tarefas que você acharem que cabe, né? E só com essas ponderações que o Geraldo ressaltou aqui, né? O senso crítico, o bom senso é extremamente importante para o melhor uso. Perfeito. Obrigada. Acho que a gente pode finalizar. Agradecemos a presença de todos os professores. Professor Geraldo, muito obrigada. Você trouxe muita leveza na apresentação de de um tema que traz tanta ansiedade, né? Tanto na educação, tanto do futuro dessa inteligência artificial.
mas sabemos que a gente está numa evolução contínua e em busca de evoluirmos todas as técnicas que a gente puder e juntos aqui na nossa instituição. Muito obrigada. George, um abraço, obrigada e até breve. Abraço, Maraíra, um prazer te ver aqui de novo. Obrigado, Geraldo, demais. Professores, muito obrigado e um ótimo fim de semana. Um abraço. Obrigado, pessoas. Forte abraço. Foi um prazer revê-los. Até a próxima. Tudo de bom. Até mais. Obrigada.